Já estamos online, tá, filho? Põe suco pra mim, filho querido. Pode ir, suco. Bebe água. Já tem alguém, já entrou já. Você também vai entrar? Hoje temos um assunto bem bom. Olá, irmã Anita, boa noite, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Oi, Paula, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Irmão Altamir, boa noite, graça e paz. Que bom ver os irmãos. Vamos aguardar mais uns 30 segundos e já vamos iniciar o estudo de hoje, tá? Se vocês quiserem se adiantando, irmã Raquel, graça e paz, seja bem-vinda. Se vocês quiserem se adiantando, o assunto de hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 18, tá bom? Já vamos começar. Nossa! Se vira. Por quê? Você já é um menino grandão. Mas eu não sei se você vai comer à noite. Eu acho que não vai comer. Então deixa então. Dá comida para os outros. Mas de dia ele sai. Não, vai dar comida. Enche lá, pode. Será que ele não tá comendo assim? Eu acho que sim. Antônio Marcos. Olá, seja bem-vindo. Marcos Silva. Olá. Enedina Pereira. Seja bem-vinda. Deus abençoe a todos. Mauro, Francisco, Maria Rosa, Antônio Barreto, Terezinha. Muito bem. Irmãos, vamos iniciar então, são 8 horas e 4 minutos, o nosso pequeno grupo, de toda segunda-feira às 20 horas. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, é em torno de 30 segundos que nós ficamos aqui. E, na verdade, é um resumo, né? Esse estudo foi feito na semana passada nos pequenos grupos da nossa igreja. Eu vi que a Paula entrou aqui, eu fiz esse estudo lá na Paula no sábado, tá? Foi feito na quarta-feira na igreja também, foi feito na quinta-feira lá na casa do irmão Nico e da irmã Dênia, que são os nossos pequenos grupos da igreja. E hoje nós fazemos para aqueles que perderam e para você que talvez assistiu e gostaria de ver novamente, tá bom? Edir Luiz Felipe, também seja bem-vindo. O assunto hoje é recompensas da fé, né? Nós estamos numa série chamada Vivendo na Dependência de Deus. O texto está lá em 2 Timóteo, do capítulo 4, nós vamos estar lendo do 6 ao 18. Antes disso, nós vamos orar. Giovanni, seja bem-vindo também, tá? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida, pela oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui neste momento. Ó Senhor Deus, abençoe todos os irmãos, os amigos que estão nos assistindo agora, Senhor Deus,
e que esse estudo possa nos edificar, Senhor Deus, esse estudo possa nos fortalecer, possa fortalecer a nossa fé, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui renovados depois dessa meia hora que ficarmos juntos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso e por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui. Olá, Dirceu, seja bem-vindo também. Muito bem. A gente sempre tem uma perguntinha quebra-gelo, né? E a perguntinha do nosso estudo da semana passada foi: se você pudesse escrever o seu próprio epitáfio, ou seja, um ditado que resume a vida da pessoa que faleceu, que é falecida, o que você diria sobre a sua fé, né? Coincidentemente, semana passada, agora faz uma semana que meu pai faleceu, né? E o assunto já estava programado para nós estarmos estudando hoje. Mas se você escrevesse sobre você, imagina você faleceu e agora você vai escrever sobre você. Eu, por exemplo, vou escrever sobre o Luiz. Como é que foi a vida de fé do pastor Luiz? O pastor Luiz foi alguém que tinha muita fé? O pastor Luiz foi alguém que tinha uma fé que as pessoas percebiam? Como é que foi a minha vida? E como é que foi a tua vida se você falasse sobre a sua vida de fé? O objetivo, irmãos, desse estudo que nós fizemos é obter a esperança de como Cristo foi até o fim da vida de Paulo, será também com você. Muito bem, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16, do versículo 6 ao 18. Então começa assim, o apóstolo Paulo falando: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Olá, Lilian, seja bem-vinda também. Vamos lá. Eu vou recapitular um pouquinho
que eu vejo que hoje eu tenho bastante irmãos, amigos diferentes. Eu não sei se vocês conhecem bem a história de Paulo, né? Paulo, então, ele tinha uma dupla nacionalidade, ele era romano, era judeu e romano. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, certo? Então ele teve uma excelente educação. Depois ele era do exército romano, tá? Paulo, inclusive, estava no dia em que Estevão foi apedrejado, né? O nome dele era Saulo, ok? Ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os cristãos, conforme a orientação do imperador romano. E esse Paulo, né, no caminho para Damasco, ele então tem um encontro com Jesus. Ele acaba tendo... cai do cavalo, literalmente, né? Acaba tendo uma claridade, uma visão, e ele se encontra com Jesus, se converte, depois é batizado e no futuro, depois ele acaba virando o grande missionário, o grande evangelista, realmente, que fundou diversas igrejas. E esse Paulo, então, que tinha uma condição maravilhosa, quando ele se converte, ele acaba, então, tendo muitos problemas na sua vida. Ele praticamente abre mão de todas as suas coisas em prol do evangelho. E agora, quando Paulo escreve essa carta de Timóteo, ele está velho, no fim. Aqui nós podemos perceber no começo que Paulo está pressentindo, né? Ele fala no 6 que, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, então ele está convicto de que realmente ele vai morrer. Ele está no final da sua vida. Preso, velho, né? Numa igreja romana, onde o local onde é o Império Romano, vivendo momentos terríveis, né? Aquelas visões que a gente vê nos filmes. Por exemplo, quem assistiu Paulo, o apóstolo, onde o imperador romano ele mandava pôr os cristãos pendurados em postes, enchia de óleo e jogava fogo, e eles ficavam queimando à noite para clarear as ruas de Roma. Assim eram tratados os cristãos naquela época. Eram jogados, então, aos leões. Então era algo terrível, né, que acontecia com os cristãos em Roma. E Paulo está nessa época e ele está no fim da sua vida. E o objetivo hoje é obter esperança de que, como Cristo foi até o fim com a vida de Paulo, ele vai ser com a sua vida, ele vai ser com a minha vida. Tá? A gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida cristã, ela tem muitas dificuldades. Ela tem muitos sofrimentos. Inclusive, se você se converteu, ou se você está conhecendo a igreja, ou está conhecendo Cristo para ter uma vida boa, então você está indo para o lugar errado. Porque não existe essa promessa na palavra de Deus. Na palavra de Deus existe sim a promessa de vida eterna, de salvação. Mas Jesus disse: cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, atravessamos por muitos sofrimentos e muitas dificuldades. E a vida de Paulo, chegando aqui no final da sua vida, aquele homem de Deus, aquele grande homem de Deus, plantador de igrejas, que já tinha sofrido tanto na sua vida, que já apanhou de uma maneira tão violenta que ele foi considerado morto, mas
ele acabou não morrendo. Então ele escreve estas palavras para Timóteo, para que Timóteo venha ao encontro dele. Então a primeira coisa que nós percebemos é a convicção de que está chegando o seu fim. A carreira dele está terminando. E ele já cita essa convicção de vida eterna, de salvação, que foi isso que verdadeiramente norteou Paulo em tudo que ele fez depois que foi salvo por Cristo. Ele fala, no 8 ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele complementa: e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha que palavra maravilhosa. Então, eu estou indo, mas Deus está guardando a coroa da vida para mim. E não só para mim, para aqueles que amam a Cristo, amam a sua vinda, que foram salvos também. E aí ele continua falando: olha, procure vir ter comigo depressa. Ou seja, ele já estava muito mal. Ele queria que Timóteo viesse logo. E aí ele começa a citar as dificuldades da vida dele, nesse momento final da sua vida. Ele diz que, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Ou seja, pessoas que trabalhavam com ele na igreja. No caso de Demas, ele voltou para o mundo. Ele foi embora, sabe? Aquele crente que está na igreja e de repente não está mais. De repente chegou à conclusão que aquilo não é para ele. Ele estava convencido de que era uma coisa, e quando ele percebeu que era outra, ele vai voltar para o mundo. Ele achou que ser crente era maravilhoso, era ganhar dinheiro, era ter prosperidade, era orar e ser curado de todas as doenças, era ganhar muito dinheiro, era ter o seu carro, era ter o seu apartamento. Então isso se afasta, porque não é isso que Jesus oferece. E nem ao contrário. Eu não estou aqui afirmando que em hipótese nenhuma Deus não cura, Deus cura. Nossa, nós vivemos tantos milagres. A irmã Vânia, que foi batizada ontem, é um milagre de Deus na nossa igreja, onde os médicos falaram que não tinha jeito mais. E nós oramos e o Senhor restaurou a saúde dela. Faz milagres. Assim como Ele não curou o meu pai, que faleceu faz uma semana. Porque é Deus que está acima de todas as coisas. Não somos nós que decidimos as coisas, é Deus. Quis Deus que a Vânia, que estava lá na UTI, fosse restaurada a saúde dela. Quis Deus que o meu pai não fosse restaurado a saúde dele. E nem por isso ele deixou de ser um Deus ruim, um Deus melhor para um Deus pior para o outro. E quando nós, como filhos de Deus, começamos a entender isso, nós começamos a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus e se relacionamos melhor com Ele. Mas Demas o desamparou. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Mas nós precisamos entender aqui também que ser cristão, e mais ainda ser um líder, ser um pastor nessa cidade de Roma, naquela época, era a mesma coisa que assinar a sentença de morte. Então essas pessoas foram para outras cidades. E ele diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério.
Ou seja, ele queria mais pessoas para trabalhar. Timóteo, provavelmente aqui já era o objetivo de Paulo, ó, esse vai ser o pastor, Marcos vai ser um pastor aqui na igreja de Roma. Então a primeira coisa, ele teve uma grande decepção com pessoas de dentro da igreja, líderes que abandonaram a fé. Aí ele continua falando, também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminos. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, muito diferente do que hoje as pessoas, os líderes, os pastores se preocupam. No final da sua vida, o apóstolo Paulo não quis que tirassem ele da prisão. O apóstolo Paulo não pediu por cura. O apóstolo Paulo pediu para que trouxesse os seus livros, os seus pergaminhos, onde ele estava escrevendo, provavelmente estava escrevendo esses livros do Novo Testamento. A preocupação dele é que a palavra de Deus chegasse a outras pessoas. Não esse excesso de preocupação que nós temos com as nossas próprias vidas. E aí ele continua falando, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Ou seja, essa pessoa, talvez seja uma pessoa que estava na igreja, que foi resistente, porque depois ele fala que ele resistiu às palavras do apóstolo Paulo, ou seja, ele tinha alguém dentro da igreja que o perseguia, ou era alguém de fora. E nós quando estamos servindo ao Senhor, nós sempre vamos ter lutas, nós sempre teremos pessoas que estão se opondo às nossas vidas. Eu falo sempre na igreja, irmão, se a tua vida cristã está um mar de rosas, se está tudo perfeito, não existe nenhuma perseguição, não existe nenhuma oposição, tem alguma coisa errada com a tua vida cristã. Você não deve ser um cristão autêntico. Você não deve ser um cristão verdadeiro. Porque quando nós somos cristãos verdadeiros, autênticos, aqueles que vivem a palavra de Deus, nós causamos problemas para as pessoas do mundo. E o diabo não gosta dessas coisas. E aí ele continua falando. Então nós temos líderes que desampararam Paulo, nós temos agora resistência, talvez interna na igreja, talvez externa, pessoas que talvez o agrediram, talvez bateram nele, porque esse homem diz que ele fez muitos males para ele. Porque no versículo 15 ele diz, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ou seja, ele alerta que Timóteo tenha cuidado. Então provavelmente era alguém da igreja que fazia esses males ao Paulo. E olha agora o que ele diz. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Ou seja, no julgamento de Paulo, ninguém foi lá falar, olha, o Paulo é uma pessoa do bem. O Paulo é uma pessoa que faz as coisas boas. Paulo é alguém que prega Jesus, prega salvação. Ele falou que ninguém me assistiu. Ou seja, ninguém estava do lado do Paulo naquela